Fala galera, tudo bem? É o seguinte, então, você já parou para pensar que pode ter alguns alimentos na tua rotina alimentar que podem estar sabotando o teu processo de emagrecimento? Pois bem, hoje nesse vídeo você vai entender aí quais são os alimentos e assim como as bebidas também que podem estar atrapalhando esse processo de emagrecimento. Mas antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que assim que eu postar o vídeo você já venha assistir. Então, bora pro vídeo. Bom galera, a primeira coisa aí que a gente deve ressaltar é que a gente pode consumir qualquer alimento na nossa rotina alimentar, desde uma pizza, um hambúrguer, um doce, um brigadeiro, um chocolate, desde que esteja calculado, porque esses alimentos eles têm um perfil um pouquinho mais calórico, né, em relação realmente à quantidade calórica do nosso dia que a gente deve consumir. Então, desde que esteja quantificado nessa rotina alimentar, a gente pode consumir todos os alimentos, por mais que ele tenha uma quantidade calórica um pouquinho maior. Então, indo direto ao ponto, quais são os alimentos que a gente deve evitar em um processo de emagrecimento por conta da quantidade calórica deles, né? Vamos lá. Primeiro alimento aí que eu diria, né, que no processo de emagrecimento ele pode ser ali um pouco mais evitado, seria justamente a tapioca, né? A tapioca, ela tem uma densidade calórica um pouquinho maior, né? A gente tem aí cerca de 100 gramas de tapioca, uma média de 70, 80 gramas só de carboidrato, ou seja, a quantidade calórica dela realmente é muito grande e o valor nutricional não é tão interessante assim, pensando só na tapioca, né? Se a gente quiser melhorar um pouquinho o contexto nutricional, a gente coloca ali talvez uma proteína, né? Com ovo, um frango, uma carne, né? Talvez um queijo também, coloca um pouquinho mais de salada, enfim. Mas o alimento em si, só o alimento em si, a tapioca, realmente ali em uma frequência grande, talvez em uma quantidade também um pouco mais desregulada, pode sim ser um alimento que pode estar sabotando o teu processo de emagrecimento. Bom, outros alimentos aí que podem também estar sabotando um pouquinho o nosso processo de emagrecimento são aqueles snacks industrializados, ou seja, por exemplo, os biscoitinhos, né, biscoitos recheados, amendoins, né, que tem aqueles amendoins. Vou tentar deixar uma foto aqui do amendoim que tem aquela crostazinha, né, um pouquinho mais durinha. Realmente também tem uma densidade calórica um pouco maior, além da quantidade de sódio ser muito grande. Além disso, a gente teria aí as barrinhas de cereais, né, que barrinha de cereais ali realmente não tem nada, porque a quantidade de açúcar e calórica realmente também pode ser um pouco relevante nesse processo de emagrecimento. Então é bom ter um pouco de cuidado com esses pequenos snacks aí na tua rotina alimentar. Bom, uma outra coisa aí seria justamente as quantidades de açúcares, né, ali mascarados na tua rotina alimentar. Como por exemplo, a gente tem aí açúcar presente em grande densidade nas bebidas, né, industrializadas, como os néctares, né, de sucos, aqueles sucos de caixinha mesmo, tem um acréscimo muito grande de açúcar. Além disso, a gente também tem os açúcares como por exemplo em um macarrão, que é uma densidade calórica também muito grande de carboidrato, né? Então, macarrão em grande quantidade, com muita frequência, pode também estar sabotando um pouquinho o teu processo de emagrecimento. Além disso, farofa, né? A farofinha ali que por ser ingênua, né, com muita frequência, também pode estar sabotando um pouquinho, mas se você for comer uma feijoada no final de semana, que se não for tão frequente, poxa, coma a sua farofa sem problema nenhum, que não vai ser essa farofinha da tua feijoada que vai fazer uma diferença em relação ao teu processo de emagrecimento. Agora, diariamente, em grandes quantidades, realmente pode ser aí um viés, né, que você pode estar colocando na tua rotina alimentar que pode estar atrapalhando, né? Então não compare, por exemplo, a farofa. Se eu botar uma colher de sopa de farofa, vai ter, sei lá, posso consumir cerca de 3, 4 maçãs. Não vá nessa, porque se ficar comparando caloria por caloria, realmente não vai dar certo. Você vai ficar cada vez mais preocupado e vai evitar tudo que vem na tua frente. Então, se tiver que comer a farofa, coma com a tua feijoada, coma ali no momento que você quiser. Porém, desde que na sua rotina habitual, essa farofinha ou esses alimentos estejam em menor proporção ou menos frequente. Bom, e outro alimento aí, na verdade, uma outra bebida, seria justamente as bebidas alcoólicas, né, que tem realmente a densidade calórica um pouquinho maior, principalmente comparado a um vinho, a um drink, por exemplo, que a densidade calórica é menor, né? Então, se a gente comparar aí bebida por bebida, cerveja ali a cada 100 ml pode ter ali cerca de 150, 130 quilocalorias em média, assim como as bebidas quentes também, né? O gin, o próprio vinho vai ter mais ou menos essa média também. Só que a grande questão da cerveja é em relação à quantidade. A gente não bebe só 100 ml de cerveja, a gente bebe, sei lá, grades, né? Principalmente se estiver ali com a turma legal, então realmente a gente não bebe só uma unidade. Diferentemente de um vinho ou até mesmo de um drink, que a gente controla um pouquinho mais a quantidade ali, né, por estar com várias outras pessoas também geralmente, ou só com uma outra pessoa. Então realmente a gente controla um pouco mais a quantidade de uma bebida um pouco mais quente, assim como o vinho também. Então cerveja, realmente a grande questão é a quantidade. Bom, muitos profissionais também falam em relação às frutas, né, em relação às frutas, algumas com mais densidade calórica, ou seja, algumas com uma quantidade calórica um pouco maior, como banana, manga e uva.
Só que, sinceramente, eu não vejo problema. Por mais que você esteja consumindo uma manga, uma banana e uma uva que tem uma densidade calórica um pouquinho maior, não vejo problema de você estar consumindo, porque geralmente essa absorção total de calorias ela não vai ser totalmente inteira, né? Então a gente tem ali na fruta basicamente fibra, a gente também tem minerais, vitaminas, né, que não contam ali em relação à quantidade calórica, mas mesmo assim a quantidade de frutose nessas frutas também são muito pequenas. Então não vale a gente retirar essa da nossa rotina alimentar simplesmente porque acha e tem realmente a quantidade calórica ali e que possivelmente vai estar atrapalhando o processo de emagrecimento. Não precisa. Desde que você consuma ali a sua quantidade calórica certinha no seu dia, né, colocando essas frutas também, não vai ter problema algum de você mesmo estando comendo banana, manga e uva em relação ao seu processo de emagrecimento. Então não se preocupe. Então realmente eu, como profissional, né, nutrição, eu não consigo enxergar como um problema manga, uva e banana na tua rotina alimentar, por mais que tenha uma quantidade calórica um pouquinho maior. O que eu diria em relação a frutas seria geralmente aquelas frutinhas mais desidratadas, né, como banana chips, né? A gente também tem aí em algumas lojas de produtos naturais algumas outras frutas também desidratadas que realmente aí já poderia mudar um pouco o contexto, né, em relação à frequência, né? Você pode consumir numa boa, porém a frequência e a quantidade é bom a gente ter um certo controle também. Outro ponto, já levando um pouco aí para essa parte também de fibra, a gente tem a granola, né? As granolas, principalmente com acréscimo de açúcar, pode estar sabotando um pouquinho a tua processo de emagrecimento, principalmente se tiver ali em um contexto junto com outros alimentos também com a necessidade calórica um pouco maior. Então evite uma quantidade grande de granola, não que seja errado, pelo amor de Deus, não é isso. Você pode consumir granola sem nenhum problema, mas no contexto, né, em relação à quantidade, pode ser que essa granola pode também estar atrapalhando um pouquinho o teu processo de emagrecimento. Então, controle bem ali a quantidade, né, dependendo do teu cálculo também, né, que o seu nutricionista propôs para ti. Respeite ali a quantidade que ele programou, por mais que seja muito saborosa a granola, mas tente ali, né, dar uma respeitada que realmente vai fazer uma diferença muito grande no teu processo de emagrecimento, tá certo? Então, galera, esse conteúdo que eu tinha para dar hoje para vocês. Não se esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que sempre eu postar o vídeo você já vir assistir. Então, espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.